Olha, o ponto de partida da minha pesquisa sobre a França, ela retoma os anos de 1970. E principalmente quando eu estava redigindo a monografia de mestrado, eu decidi pesquisar e estudar o processo revolucionário na França, do antecedente à queda da Bastilha, de quais os elementos de crise econômico, social, política, da crise estrutural na França, que leva à queda da Bastilha. E a partir daí eu fui percebendo que havia um processo de revolução e contra-revolução constante. Acompanhando esse processo de revolução e contra-revolução para chegar até a afirmação da hegemonia burguesa, inevitavelmente eu tive que aprofundar e pesquisar sobre a Comuna de Paris. E formulei uma opinião, que eu estou convencido que é correta, que a Comuna de Paris, que é uma insurreição proletária em 1871, ela é um marco no processo revolucionário burguês. Do ponto de vista da França, significa o fim desse processo de revolução e contra-revolução, aonde a aristocracia associada à grande burguesia faz uma aliança e procura resolver suas contradições, buscando um sistema parlamentar e aceitando a república. Então a Comuna de Paris, nesse contexto, ela representa um momento de provocar aliança entre as classes dominantes que vinham disputando o poder. E, ao mesmo tempo, estudando posteriormente e pesquisando, eu cheguei à conclusão que a Comuna de Paris, ela anuncia aquilo que o Hobsbawm chama de a Era das Revoluções. Do ponto de vista histórico-estrutural, a Comuna de Paris é importante nesse sentido. Ela encerra a Era das Revoluções Burguesas e inicia a Era das Revoluções Socialistas. E desse processo de pesquisas e estudos sobre a França, eu fui tirando, além dos conhecimentos, algumas elaborações teóricas. A primeira delas é que a revolução, para a afirmação da hegemonia de uma classe ou outra, ela não se dá de um momento para outro, ela é um processo mais longo ou mais curto. Fazendo uma comparação com a Inglaterra, o processo de revolução e contra-revolução na Inglaterra vai de 1640, tendo como marco a rebelião dos setores burgueses, que tinha um processo de acumulação já bastante intensificado, 1640, que vai se concluir em 1688, 89. Então nós temos aí praticamente em torno de 50 anos de revolução e contra-revolução para a afirmação da hegemonia burguesa em aliança com a aristocracia e com a nobreza, no caso da Inglaterra. E no caso da França, são 100 anos de revolução e contra-revolução. E neste processo, nesses 100 anos, principalmente o ano de 1848, surge o proletariado com sua característica própria, com suas reivindicações próprias. Ou seja, nesse processo, o proletariado surge no contexto da luta de classe na França. Em 1871, com a insurreição da Comuna de Paris, se afirma a existência do proletariado com reivindicações próprias, enquanto classe, inaugurando a Era das Revoluções Socialistas e colocando um fim da Era das Revoluções Burguesas. Pesquisando esse processo, eu decidi retirar um estudo específico sobre a Comuna de Paris. E me levou a publicar a primeira edição em 1998. E, claro, que ao publicar esse livro,
Logo em 2001 vem também um marco nesse processo da tentativa da Revolução Proletária em Paris, onde há comemorações em vários locais no Brasil e a nível mundial. E a partir daí eu continuei estudando, pesquisando, e chegou em 2011, como já tinha esgotado a primeira edição, eu lancei a segunda edição, aonde também esse livro obteve um grande sucesso e esgotou com certa rapidez. Agora, mais recentemente, mesmo em função da pandemia, aproximando aí os 150 anos da Comuna, né, com o livro esgotado, eu entendi que com essa falta de espaço, divulgação e debate sobre a Comuna, seria fundamental eu organizar uma terceira edição, porque a grande questão é que não dava mais para fazer uma terceira edição sem ter alguma novidade. Ele é atualizado, é ampliado, eu incluí aqui alguns artigos em memória a alguns camaradas que tinham estudado, aprofundado e participado das lutas sobre a Comuna de Paris. E os artigos que eu já tinha escrito, com destaque aqui para dois: o papel das mulheres revolucionárias e os ensinamentos e as lições da Comuna de Paris. Então, quem quiser conhecer um pouco mais e aprofundar os seus conhecimentos sobre a história da humanidade, sobre a luta do proletariado, sobre os processos revolucionários que ocorrem a nível mundial e principalmente na França, aqui está sistematizado um conjunto de informações e de conhecimentos fundamentais para entender esse processo histórico.